Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. O telescópio James Webb detectou mais de 100 novos asteroides entre Júpiter e Marte. Alguns deles estão, inclusive, vindo nos visitar em direção à Terra. Astrônomos analisaram imagens de arquivos do equipamento e descobriram uma inesperada, vasta população dos menores asteroides já vistos no cinturão de asteroides localizado entre os dois planetas. Vamos entender um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Os cientistas ficaram animados com a descoberta, já que pode motivar uma melhor monitorização das pequenas, mas poderosas pedras espaciais que parecem se aproximar da Terra. Os asteroides recém-descobertos variam em tamanho. Eles vão desde o tamanho de um ônibus até vários estádios de futebol. São minúsculos em comparação com a enorme rocha espacial que exterminou a maioria dos dinossauros, mas ainda assim tem um impacto significativo. Apenas uma década atrás, um asteroide de apenas dezenas de metros de tamanho pegou todo mundo de surpresa quando explodiu sobre Chelyabinsk, na Rússia, e liberou 30 vezes mais energia do que a bomba atômica detonada sobre Hiroshima na Segunda Guerra. Esses asteroides, chamados de decâmetros, colidem com a Terra 10.000 vezes mais frequentemente do que os seus equivalentes maiores, mas o seu pequeno tamanho torna desafiador para pesquisas detectá-los com bastante antecedência. Nos últimos anos, uma equipe de astrônomos, incluindo Julian DeWitt, professor associado de ciência planetária no MIT, o famoso Instituto de Tecnologia de Massachusetts, vem testando um método computacional para identificar asteroides que passam em imagens de telescópio de estrelas distantes. Os pesquisadores aplicaram esse método a milhares de imagens feitas pelo James Webb da estrela hospedeira no sistema TRAPPIST-1. Isso fica a cerca de 40 anos-luz de distância no sistema planetário mais bem estudado além do nosso. O resultado foi a descoberta de 8 asteroides decâmetros previamente conhecidos e 138 novos no cinturão principal de asteroides. Entre eles, 6 parecem ter sido empurrados gravitacionalmente por planetas próximos para trajetórias que os levarão para perto da Terra. Uma versão inicial e não editada das descobertas foi publicada em 9 de dezembro no periódico Nature. Pensamos que detectaríamos apenas alguns novos objetos, mas detectamos muito mais do que o esperado, especialmente os pequenos, disse o pesquisador Julian DeWitt numa declaração. É um sinal de que estamos investigando um novo regime populacional. Para o novo estudo, DeWitt e seus colegas compilaram cerca de 93 horas de imagens do James Webb no sistema TRAPPIST-1 para realçar objetos tênues e em movimento rápido como asteroides e destacá-los sobre o ruído de fundo. Embora essa abordagem raramente funcione para objetos com órbitas desconhecidas, a equipe contornou a limitação usando poderosas unidades de processamento gráfico para analisar rapidamente grandes conjuntos de dados. Assim, foi possível fazer uma espécie de busca totalmente cega em todas as direções possíveis para localizar os asteroides recém-descobertos e, então, empilhar essas imagens. Este é um espaço totalmente novo e inexplorado em que estamos entrando, graças a tecnologias modernas, disse o autor principal do estudo, Artem Burdanov. Ele é um cientista pesquisador do Departamento de Ciências da Terra, Atmosféricas e Planetárias do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Esse é um bom exemplo do que podemos fazer como um campo quando olhamos para os dados de forma diferente. Às vezes, há uma grande recompensa, e essa é uma delas. Os asteroides recém-descobertos, que são remanescentes de colisões entre rochas espaciais maiores, do tamanho de quilômetros, são os menores já detectados no cinturão principal de asteroides. O James Webb provou ser ideal para a descoberta, dizem os pesquisadores, graças aos olhos infravermelhos afiados do telescópio que detectam as emissões térmicas dos asteroides.
Essas emissões infravermelhas são muito mais brilhantes do que a fraca luz solar refletida nas superfícies dos asteroides, o tipo de luz visível em que as pesquisas tradicionais normalmente se baseiam. As próximas observações do telescópio se concentrarão em 15 a 20 estrelas distantes por pelo menos 500 horas, o que pode levar à descoberta de milhares de asteroides decamétricos em nosso sistema solar, de acordo com um novo estudo. Telescópios mais novos também ajudarão a descobrir milhares de pequenos asteroides em nosso sistema solar. O principal deles é o Observatório Vera Rubin, no Chile. A partir do ano que vem, o equipamento usará a maior câmera digital do mundo para fotografar o céu do sul todas as noites por pelo menos uma década, capturando imagens que cobrem uma área equivalente a 40 luas cheias. Espera-se que a alta frequência e resolução detectem até 2,4 milhões de asteroides nos primeiros 6 meses. Isso é quase o dobro do catálogo disponível atualmente. Agora temos uma maneira de detectar esses pequenos asteroides quando eles estão muito mais distantes, para que possamos fazer um rastreamento orbital mais preciso, o que é essencial para a nossa defesa planetária, disse Burdanov. Bem, mas enquanto essa descoberta não demonstra um grande perigo para nós, graças a Deus, precisamos nos preocupar com outro problema: a vinda de Apophis. O asteroide ainda pode atingir o planeta em 2029, de acordo com estudos. Novas simulações revelaram que existe uma pequena chance de que o asteroide destruidor de cidades se dirija a um percurso de colisão com a Terra, caso seja empurrado por outro impacto de um outro asteroide. As chances de uma colisão tão calamitosa são de mais de 1 em 1 bilhão. É muita coisa, mas não seremos capazes de descartá-la por pelo menos mais 3 anos. Apophis é uma rocha espacial em forma de amendoim, com cerca de 340 metros de diâmetro, ou aproximadamente o mesmo tamanho aí da Torre Eiffel. Com esse tamanho, a rocha espacial robusta não é pesada o suficiente para ser considerada um asteroide assassino de planetas, mas é grande o suficiente para destruir uma grande cidade e desencadear efeitos climáticos em todo o planeta. O objeto potencialmente perigoso foi descoberto em 2004 e recebeu o nome de Apophis, o deus serpente egípcio da escuridão e da desordem, o que lhe rendeu o apelido de Deus do Caos. Pouco depois que a rocha espacial foi descoberta, astrônomos revelaram que o Apophis teria um voo extremamente próximo da Terra em 13 de abril de 2029, gerando temores de que ele pudesse atingir o nosso planeta. No entanto, observações de acompanhamento revelaram que o asteroide passará com segurança pela Terra a uma distância de pelo menos 32 mil quilômetros. Isso é menos de 1/10 da distância entre a Terra e a Lua, de acordo com a NASA. A distância ainda pode ser perto o suficiente para atingir alguns dos nossos satélites mais distantes em órbita da Terra. Grandes asteroides como Apophis podem ser desviados do curso por impactos de asteroides menores, semelhante a como a missão DART da NASA redirecionou com sucesso o asteroide Dimorphos ao colidir com uma nave espacial em 2022. Pesquisadores já alertaram que isso poderia ser uma possibilidade com Apophis nos próximos 5 anos, potencialmente colocando o destruidor de cidades em rota de colisão com a Terra. No novo estudo, publicado em 26 de agosto no Jornal de Ciência Planetária, o astrônomo Paul Wiegert calculou as chances de tal cenário acontecer e descobriu que, embora fosse extremamente improvável, ainda é possível. Em março, o especialista em dinâmica do sistema solar, Western University, no Canadá, fez parte de um estudo semelhante avaliando o risco do Apophis ser desviado por qualquer asteroide conhecido. Ele descobriu que havia uma suposta chance zero disso acontecer. No entanto, na época, os pesquisadores alertaram que ainda havia uma chance de um asteroide não descoberto colidir com Apophis. No novo estudo,
Wiegert usou modelos de computador para simular a probabilidade de um asteroide não descoberto, muito pequeno ou muito próximo do Sol para ser avistado da Terra, atingir o Apófis nos próximos 5 anos. As simulações revelaram que a chance de um asteroide desconhecido atingir o Apófis fora do seu curso atual era menor do que 1 em 1 milhão. Já as chances de que tal impacto pudesse deslocar significativamente o Apófis em comparação com a sua distância de falha em 2029 eram menores do que 1 em 1 bilhão, escreveu Wiegert nesse artigo. No entanto, mesmo que isso acontecesse, ainda não há garantia de que uma mudança na trajetória empurrará o asteroide para mais perto da Terra em vez de mais longe, o que significa que as chances reais de uma colisão são ainda menores. Teremos que esperar até 2027 para descobrir se o Apófis foi desviado do curso, porque atualmente ele está fora da vista devido à sua proximidade com o Sol. Quando ele reaparecer, os astrônomos poderão calcular melhor as chances de uma possível mudança de curso entre então e 2029, escreveu Wiegert. Depois de 2029, o Apófis continuará a fazer aproximações frequentes da Terra, como fez mais recentemente em 2021. Haverá aproximações particularmente próximas em 2051, 2066 e 2080. Mas os modelos sugerem que a rocha espacial não representa nenhuma ameaça à Terra por pelo menos 100 anos. Saberemos mais sobre o futuro do Apófis depois de 2029, quando a sonda espacial OSIRIS-APEX da NASA passará perto do asteroide logo após o sobrevoo da Terra. Espera-se que detecções como as feitas pelo James Webb ajudem no futuro a detectar possíveis ameaças como o Apófis. Os telescópios do futuro, como o Observatório Vera Rubin, serão imprescindíveis, não só do ponto de vista científico, mas também para evoluirmos ainda mais no quesito segurança. Quanto mais soubermos sobre asteroides e outros corpos celestes próximos, menos chances haverá de sermos surpreendidos por um impacto muito perigoso. Nós ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia, sempre muito especial. Nós nos vemos num próximo vídeo.